Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui para mais uma aula. Eu peço que vocês anotem as dúvidas para depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas, no nosso ambiente virtual, para que a gente possa debater mais sobre o assunto. Bom, nosso tema hoje será relativo ao Brasil e suas relações com a África, ok? Vamos para os nossos slides. O que a gente sabe sobre a África hoje? Um grupo de alunos africanos que vivem nos Estados Unidos, eles lançaram uma campanha com o objetivo de sanar equívocos sobre o continente em que eles nasceram. Então vamos conhecer um pouco dessa campanha que eles fizeram. Nas palavras deles, eles dizem: o que nós queríamos fazer era abraçar as bandeiras individuais dos países da África, afirmou Rita Bunatal, chefe de relações públicas da organização. Nós queríamos, continuam eles, mostrar a beleza e o poder da bandeira. Também queríamos quebrar um dos maiores equívocos sobre o continente, o de que a África é um país. Então, a ideia deles é tentar tirar do imaginário das pessoas que a África é um país homogêneo, tá? E acreditem, isso ainda acontece. Eu recebo alunos do ensino médio que têm essa concepção de que a África é um país, somente um país. Então, algumas frases que eles colocaram aqui, e suas respectivas bandeiras, os africanos não são todos parecidos. A África não é definida pela pobreza. Tá? Aqui nós temos dois países africanos, duas bandeiras de países africanos e eles relatando isso aí. Outra, a África não é uma selva cheia de animais selvagens. Os líderes africanos não são todos ditadores e democracia não é nova para a África. E aqui a gente lembra, por exemplo, o Nelson Mandela. Eu não falo africano, porque africano não é uma língua. Africano não é um país. Perdão, essa ficou errada, Teresa. Eu não falo africano, porque africano não é uma língua. A África não é um país. Nem todos os africanos são corredores velozes, Sempre se relaciona a imagem da África com aqueles corredores velozes que ganham todas as maratonas, Então, a gente sabe um pouco sobre a África atual. O que dizer da África do passado? Quanto da África temos no Brasil? Como nasceu um Brasil africano? Vamos começar tratando de uma questão da historiografia da América Portuguesa na perspectiva de Luiz Felipe de Alencastro, que é a questão da formação do Brasil enquanto nação. Pois bem, Alencastro começa seu livro, O Trato dos Viventes, dizendo o seguinte: sempre se pensou o Brasil fora do Brasil, mas de maneira incompleta. O Brasil ele aparece no prolongamento da Europa. A ideia defendida por Alencastro é diferente. Para ele, a colonização portuguesa, fundada no escravismo, construiu um espaço econômico e social bipolar. A relação com Angola é muito forte. Na verdade, é essencial para esse empreendimento que é a colonização. O Brasil é fruto das relações entre poderes estabelecidos na América Portuguesa e em Angola. Essas duas partes foram unidas pelo oceano. Vejam bem, unidas. O oceano é um elemento que une e não separa. A América Portuguesa e Angola formaram um sistema de exploração colonial cuja particularidade ainda marca o Brasil atual. Por isso, Alencastro estende sua pesquisa para além do mar. Por isso, Alencastro estende sua pesquisa para além mar, porque para entender o Brasil atual é preciso voltar nas bases de sua Constituição. Voltaremos nesse ponto mais adiante. Então, antes do contato com os europeus, já existia, no continente que hoje conhecemos como África, sociedades muito complexas, com organizações variadas e dinâmica própria. Ali se formaram grandes reinos, como o Egito, o Mali, Songhai, Oió, Axante e Daomé, por exemplo. Os povos se organizavam em sociedades simples e complexas. Havia os pequenos grupos que caçavam, coletavam, pastoreavam e plantavam. Das sociedades mais simples às mais complexas,
todas se organizavam a partir da fidelidade ao chefe e das relações de parentesco. Na maioria dessas sociedades, o poder era exercido pelo homem, mas houve casos em que as mulheres também estiveram na liderança. Em sua maioria, praticavam a poligamia e ao cônjuge era permitido ter quantos parceiros pudessem sustentar. O que sabemos de grandes reinos como Mali, Iorubás, Daomeanos, o Reino do Congo, por exemplo, o Reino do Monomotapa, dentre outros, são frutos dos registros deixados por europeus que o conheceram e neles moraram. Quando não existem relatos, somente pelos estudos dos vestígios arqueológicos é possível reconstruir a sua história. E aqui um pequeno parêntese. O trabalho feito por arqueólogos é muito importante para o conhecimento de sociedades antigas como a indígena e os povos da África, sobretudo para quem estuda história, e de outros povos passados também. É importante dizer que essas sociedades não eram isoladas, mantinham comércio entre si e também comerciavam com quem estava longe. O contato, através do comércio, permitiu a troca de informações sobre reinos e povos de localização mais afastada. Fato importante de ser mencionado também é a representação do continente africano pela cristandade medieval. Durante a Idade Média, muitos geógrafos deixaram testemunhos que nortearam as representações que se tinha desse território. Essas representações, a partir do século XIII, passaram a ser articuladas ao imaginário bíblico cristão da época. E aqui vamos ver um pouco sobre isso. Segundo o mito bíblico, Cã, filho de Noé, zombou da nudez de seu pai embriagado. Como castigo, ele e seus filhos deveriam se tornar escravos dos descendentes de seu irmão e habitariam os territórios do Egito, Etiópia e parte da Arábia. Portanto, o imaginário cristão, associado aos estudos cartográficos do período, moldaram uma visão onde o continente e seus habitantes foram relegados às regiões mais inóspitas da terra por maldição divina. Regina Claro escreve que a cartografia passou a representar essa visão. Os continentes que hoje são a Ásia, Europa e África foram associados aos descendentes de Noé, sendo a Ásia, ao leste, habitada pelos descendentes de Sem. A Europa, habitada pelos descendentes de Jafé, ficava ao norte. E a África, habitada pelos descendentes de Cã, ficava ao sul. Os continentes ficavam distribuídos em forma de T e eram cercados por mares. O paraíso terrestre estava sempre ao norte e Jerusalém, a cidade sagrada, ao centro. Outro elemento foi associado à representação dos africanos. Vejamos em outro slide. A relação entre a cor negra e o mal. Em alguns tratados, a localização da África limitava-se ao calor excessivo e à possível localização do inferno, o qual se imaginava estar situado em ilhas próximas ao continente africano. As populações etíopes, em geral, eram descritas com traços monstruosos e a Etiópia como o lugar das bestas selvagens, infestadas de vermes. O demônio era representado como um etíope negro com cabelo carapinha. Os etíopes passariam a personificar, portanto, a inversão da moralidade cristã. E ao sul da chamada Etiópia, as barreiras naturais assumiriam conotações aterradoras como montanhas selvagens, desertos imensos, mar-oceano de águas ferventes. Isso está num livro da Regina Claro, Olhar a África. Tá? Muito interessante esse livro. Bom, tem também o texto do professor Kabengele Munanga, que foi disponibilizado na nossa sala virtual. Ele também traz a maldição de Cã mais detalhada. Segundo Munanga, Cã teria feito comentários maldosos a respeito de seu pai Noé. Por isso, Noé teria dito que os filhos de Cã seriam os últimos a serem escravizados pelos filhos de seus irmãos. Bom, mas voltemos ao texto de Luiz Felipe de Alencastro sobre a formação do Brasil. Alencastro ressalta que, após 1580, o comércio negreiro deixa de ser apenas mais uma das atividades ultramarinas e torna-se a base da economia no Império Português do Ocidente. Entre meados dos anos de 1500 até meados do século XIX,
ou seja, cerca de 300 anos, a América Portuguesa e posteriormente o Brasil se fundamentaram na mão de obra escrava. Né? E não era somente ter escravos. Não, o sistema era escravista. Tudo era fundamentado nisso, é bom ressaltar. Existe uma diferença entre escravidão e escravismo. Portugal, por exemplo, tinha escravos, era legal, mas isso não mudava as relações de trabalho em Portugal. No Brasil, tivemos o escravismo, que foi um sistema produtivo desde quando ainda era América Portuguesa, passando pelo Império, né, fundado na escravidão e integrado à economia do mundo. E nesse sentido, temos a Igreja com papel importante na legitimação da escravidão. O padre Antônio Vieira dizia que o tráfico era um grande milagre de Nossa Senhora do Rosário, porque pela escravidão eles podiam ser salvos, eles os negros, né, podiam ser salvos para Cristo no Brasil católico. Os holandeses, que eram calvinistas, eles também usaram a conversão como forma de legitimar a escravidão. Portanto, a catequese no Brasil é algo extremamente importante. E aqui é bom a gente fazer um pequeno parêntese para ressaltar que a educação no Brasil, ela começa com os jesuítas. E o objetivo dos jesuítas não é educar, não é a educação, é catequizar. Então a educação ela já tem, nesse seu início, um objetivo diferente daquilo que a gente concebe hoje, né? E posteriormente a gente vai vendo o processo de educação no Brasil sendo completamente diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, na América Espanhola. Né? Mas isso era só um parêntese e vamos voltar para o texto aqui. Então, a catequese no Brasil é extremamente importante, porque vai ser a catequese que vai dar jeito nas consciências e nos problemas cotidianos, como, por exemplo, no casamento entre os escravizados. Bom lembrar que o matrimônio não isentava os noivos do cativeiro. A bula Romanus Pontifex vai se ajustar às necessidades da colônia. Nós temos uma doutrina religiosa que é moldada para servir à ordem ultramarina. O cativeiro só se legitima se fosse acompanhado dessa catequese, né, que tem todo esse aparato e tem todo esse objetivo por trás. Vemos que a Igreja justificou a escravidão de uma forma muito eficiente, certo? O padre Antônio Vieira, se dirigindo aos negros baianos, justificava assim a escravidão. Vejamos. Se a gente preta, tirada das brenhas da sua Etiópia e passada ao Brasil, conhecera bem quanto deve a Deus e a sua Santíssima Mãe, por este que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não é senão milagre, e grande milagre. Isso foi dito, né, pelo padre Antônio Vieira e está lá no livro do Alencastro, o Trato dos Viventes. A escravidão, portanto, era vista como uma redenção, era considerada um milagre por tirar das brenhas da Etiópia os incrédulos, infiéis e pagãos, sem alma, e levá-los ao Brasil, pois lá eles seriam redimidos. A travessia nos navios, chamados de tumbeiros, né, ou navios negreiros, era uma atenuação do mal, certo? Graças a Nossa Senhora do Rosário, os africanos estavam sendo salvos da África e enviados para o trabalho redentor no Brasil. Bom, e qual era o pressuposto laico para o tráfico? O pressuposto, né, laico para o tráfico negreiro era de que este era uma forma de inserção da África no mercado mundial. Mas agora é preciso dizer uma coisa. A escravidão na África ela já existia, tá? Muito antes dos portugueses aparecerem por lá. Mas com a presença dos europeus na África, as guerras, que antes tinham uma dinâmica, passou a ter outro sentido. Elas mudaram de foco e passaram a ser feitas com o propósito de capturar escravos. Alguns estudiosos do tema escrevem que, para abastecer o comércio de escravos, as lideranças das sociedades africanas, que por interesses, obviamente, faziam alianças com os portugueses, chegavam a sequestrar pessoas em pequenas vilas, para compor, né, a leva de escravos que seriam trazidos para o continente americano. Tá? A colonização da América Portuguesa, que depois se tornou Brasil, foi calcada na escravidão. Entre 1550 e 1850, o tráfico de escravos funcionou muito bem, abastecendo os engenhos, as grandes propriedades, as cidades mineradoras.
O sistema escravagista se beneficiou do fato dos índios serem vulneráveis às doenças, né? E outro fator preponderante sobre o qual se constituiu o escravismo aqui foi a dessocialização, ou seja, a despersonalização ou a conversão do cativo em mercadoria. Aqui a gente pode ver nesse slide alguns anúncios, né, de escravos sendo vendidos. Vejam bem, vende-se uma preta de meia idade, de casa de família, sabendo cozinhar, lavar e engomar, sem vícios, negócio decidido, na Rua do Ouvidor, número 156. Outra aqui diz, vende-se um preto, moço, sabendo trabalhar em máquinas a vapor, trata-se na Rua de São Bento, número 48. Mais outro diz, vende-se por R$ 1.800, né, uma preta de 30 anos, ótima cozinheira, com 2 filhos, sendo um ingênuo de 6 anos e um escravo de 10 anos. Moleque bonito, na Rua da Alfândega, número 117. Outro aqui diz, vende-se de casa particular uma pardinha clara de 13 anos de idade, muito galante, com princípios de todo o serviço doméstico. Informa-se, por favor, em casa de família, a Rua do Lavradio, número 63, no 1º andar. Bom, pessoal, esses anúncios eram normais nos jornais da época. Quando o Brasil ele se torna independente e teve que escrever uma Constituição Federal, lá em 1822, a Constituição foi escrita em 1824, havia a necessidade de definir quem seria considerado cidadão brasileiro. Vamos lá. A Constituição de 1824, ela determinava que os nascidos em Portugal ou outras colônias seriam considerados cidadãos se tivessem aderido à independência. Todos os homens livres e libertos, nascidos no Brasil, eram considerados cidadãos. Os homens livres e nascidos na África não podiam ser considerados cidadãos. E quem poderia participar das atividades políticas? Essa era a grande questão a ser resolvida. Já mencionamos isso em outra oportunidade, mas vamos lembrar novamente. As eleições aconteciam em 2 níveis. Na eleição primária, era o momento de escolher os eleitores que elegeriam os deputados e senadores. Quem votava nas eleições primárias? Bom, melhor dizer quem estava excluído, quem não votava. Não votavam os criados de servir, os menores de 25 anos, a não ser aqueles casados, os religiosos regulares, os criminosos e os que não tivessem renda mínima anual de R$100 mil. Lembrando que estamos falando aqui de homens, mulheres, nem pensar. E isso não é uma exclusividade do Brasil, isso é uma coisa em todo o mundo. Nas eleições de segundo nível, só participavam aqueles que tivessem uma renda de R$200 mil. Os libertos não participavam da eleição de segundo nível. E quem podia se candidatar? Só homens católicos que tivessem renda entre R$400 e R$800 mil, respectivamente, para a Câmara e para o Senado. Temos aqui uma divisão entre cidadãos. Temos o cidadão ativo e o cidadão passivo. Ele não precisava ser alfabetizado, mas era preciso ter renda, o cidadão ativo. Essa Constituição, a de 1824, ela manteve a escravidão e, além dos poderes legislativo, executivo e judiciário, nós tínhamos também o poder moderador. Bom, o impasse foi resolvido dessa forma. A opção foi estabelecer um critério de condição social. Escravos libertos nascidos no Brasil não podiam ser eleitos nem votar na eleição de segundo nível. O tráfico de escravos foi considerado ilegal em 1831. Vamos ver aqui o que temos sobre isso. Isso é uma coisa que a gente já mencionou também, mas ele é importante para essa aula de hoje, para a gente falar lá no final. A lei de 7 de novembro de 1831, a Lei Feijó, ela proibia o comércio transatlântico de escravizados. Essa lei foi completamente ignorada. Mais de 750 mil negros africanos entraram no Brasil após a proibição legal do tráfico. Segundo a lei brasileira, eram pessoas livres, mas elas viraram escravos. Segundo Alencastro, o Brasil deu errado no século XIX porque os governantes e a elite do país seguiram o caminho errado em 1822 e o preço pago foi alto. Eles alimentaram a escravidão com o tráfico de escravos e com uma monarquia
quando todos os outros países seguiam o caminho da libertação dos escravos e da República. O tráfico só vai acabar, de fato, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Acontece que, em 1831, já existia uma lei que proibia o comércio transatlântico de escravos, mas essa lei foi deliberadamente descumprida. Não houve nenhum interesse em cumpri-la. E aí, em 1850, por meio de uma outra lei, a Eusébio de Queiroz, o tráfico de escravos é proibido. O que houve em 1850, segundo Alencastro, foi uma negociação para que o tráfico acabasse. O preço pago foi alto, mas quem de fato pagou por essa conta, da unidade territorial, nesse caso, foram as duas últimas gerações de negros e mulatos livres e que foram ilegalmente escravizados. Alguns abolicionistas conseguiram a liberdade de umas 500 pessoas. Como que nós podemos analisar esses fatos? Nós temos uma lei que determina o fim do comércio transatlântico de escravos, mas a lei não foi cumprida. Os negros que aportaram no Brasil após 1831, pela lei, eram livres e não podiam ser escravizados, mas eles foram escravizados. Consta que José do Patrocínio, em 1880, calculou quanto que o fazendeiro, que a viúva e até o pedreiro que tinha escravo deviam para aqueles que foram mantidos ilegalmente em cativeiro. É a primeira reivindicação de indenização que se tem notícia no Brasil. Tá? Outro exemplo é o Código Criminal de 1830. Enquanto que o mundo abandonava a prática da tortura, o Brasil ia na contramão e determinava castigos corporais aos escravizados ao invés da prisão. E por quê? Obviamente para evitar que o escravo ficasse sem trabalhar e o seu dono tivesse prejuízo. A escravidão, portanto, fez um mal imenso à nossa sociedade. Pois bem, e uma vez no Brasil, como que eram essas relações entre os escravizados? As relações mais estáveis que os africanos mantinham era com seus companheiros de infortúnio, seja nas caravanas, nos barracões, nos navios negreiros ou nos lugares onde trabalhariam já em terras brasileiras. Uma vez em uma nova terra, as relações que os africanos e seus descendentes mantinham com seus senhores era variada. Nos novos lugares de morada, tinham que aprender a conviver e construir novas relações. Os escravos que trabalhavam nas lavouras tinham pouco contato com seus senhores. Já os escravos que trabalhavam na casa grande, eles tinham sim mais contato com os senhores. Aqueles que trabalhavam no campo, o contato era com os capatazes, os feitores, que eram os feitores os encarregados de coordenar os escravos, ou seja, passar as ordens, vigiar o serviço e aplicar o castigo. Geralmente, eles moravam em senzalas, que eram quartos sem janelas feitos para acomodar grande número de escravos. Conviviam também com os escravos domésticos, aqueles que eu falei que moravam nas senzalas, mas trabalhavam dentro da casa do proprietário. E assim acabavam assimilando o comportamento de seus senhores. Os escravos domésticos estavam também nas grandes cidades. Eles moravam nos porões ou no desvão das casas dos seus donos ou em quartos alugados que pagavam com dinheiro da venda de sua força de trabalho. Trabalhavam como carregadores, vendendo legumes, pequenos animais, comidas, eram vendedores ambulantes. Havia um acerto relativo ao valor que os escravos deveriam entregar ao seu dono no final do dia ou da semana. Essa quantia era chamada de jornal e os que trabalhavam assim eram chamados de jornaleiros ou escravos de ganho. Para que essa forma de trabalho existisse, era preciso haver uma relação de confiança entre o dono e o escravo. O proprietário precisava confiar no escravo, que em troca não usava a liberdade de ir e vir para fugir. Essa prática revela a segurança que a classe dominante tinha em relação ao controle social que limitava a liberdade da população escrava, mesmo longe dos olhos do senhor. Ser negro era primeiramente ser suspeito de ser escravo. Uma das formas de controle social sobre os escravos, mesmo quando estes circulavam livremente pelas ruas das cidades, era a que associava a cor da pele à escravidão. Na sociedade escravista, a cor da pele era a marca mais evidente da posição considerada inferior.
Marina de Mello e Souza escreve que na metade do século XIX, o Brasil tinha uma grande quantidade de escravizados, mas a maior parte da população negra e mestiça era livre. Eram descendentes de escravos libertos, seja pelo senhor, seja porque compraram a alforria. Eles se misturavam aos escravos nas cidades e isso dificultava a distinção entre livres e escravos. Em caso de dúvida, prevalecia a cor da pele. A sociedade brasileira era escravista. Tudo dependia dos escravos. E trabalhar era tarefa dos escravos. A elite pensava. Até os mais modestos cidadãos possuíam 1 ou 2 escravos de ganho. Portanto, carpinteiros, alfaiates, barbeiros, sapateiros, celeiros, entalhadores, construtores também possuíam escravos que lhes ajudavam no trabalho. A estes escravos eram ensinados os seus ofícios. Na situação em que se encontravam, os escravos aprenderam a minimizar os efeitos da escravidão, tornando sua vida menos difícil, buscando satisfazer seus senhores e obter alguma autonomia. As formas de resistência foram muitas. Fugiam ou negociavam melhores condições de vida e trabalho. Fugiam para os sertões ou para os arredores das cidades. Fugiam em grupos ou sozinhos. Os agrupamentos de negros fugidos eram chamados de quilombos. No Brasil, Palmares foi o mais conhecido, o maior e mais duradouro. Em suas aldeias viviam também alguns índios e mesmo brancos, mas quem comandava eram os quilombolas. O nome quilombo vem dos acampamentos em bangalas, que era um povo guerreiro que, quando era escravizado, não aceitava a situação. A estrutura política de Palmares era muito comum na África Ocidental. Era composto por aldeias que se subordinava a uma aldeia. Cada aldeia era comandada por um chefe que fazia parte de um conselho que governava a todos. Palmares era liderado por Ganga Zumba. Este foi envenenado por seus adversários por discordarem de suas ações políticas. Ganga Zumba aceitou negociar um acordo de paz que não havia sido aceito por todos em Palmares. Palmares foi destruído depois de várias tentativas. Tanto Ganga Zumba quanto Zumbi se tornaram importantes símbolos de resistência para o povo negro. Zumbi passou a comandar Palmares após a morte de Ganga Zumba. E como que era a religiosidade dos escravos africanos aqui no Brasil e de seus descendentes? Como que funcionava essa relação com a religiosidade com os senhores, de escravos aqui? As grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e Salvador, elas recebiam um contingente enorme de escravos. Depois que a família real veio para o Brasil, portanto após 1808, nós temos muitos viajantes estrangeiros vindo conhecer o Brasil. Muitos desses viajantes já conheciam a África e muitos se disseram espantados por encontrarem um pedaço da África na América. Tamanha era a quantidade de africanos indo e vindo por todo lugar. Nessa mistura de culturas, a religião era um elemento muito importante, sobretudo quando se está longe de casa. Esta foi uma das áreas que os africanos construíram laços de solidariedade, novas identidades e novas comunidades. Aqueles africanos que chegavam encontravam outros africanos já estabelecidos, sejam eles nascidos na África ou os seus descendentes, vivendo em uma cultura que tinha elementos da cultura africana e da cultura portuguesa. Os pesquisadores da cultura... Só um minutinho, isso. Os pesquisadores da cultura africana salientam que existe muito mais informação sobre a religião dos africanos nos séculos 17 e 18 do que sobre temas de organização familiar ou associações de trabalho. Isso em virtude da grande repressão que se voltou contra elas. Elas eram associadas a ritos demoníacos que foram duramente perseguidos pela Igreja Católica por meio do Tribunal da Inquisição. Essa é uma coisa que persiste até hoje, As religiões de matriz africana ainda são associadas a ritos demoníacos. O sobrenatural para os africanos era acionado por pessoas que dominavam os conhecimentos necessários para que as entidades do além pudessem ajudar a solucionar os problemas cotidianos. Onde havia influência dos bantus, as pessoas faziam ritos de adivinhação para identificar culpados de roubos e assassinatos, encontrar pessoas desaparecidas, curar doenças, amansar senhores, conquistar um parceiro, fechar o corpo contra agressões. Feiticeiros ou curandeiros eram importantes porque eram
os intermediários entre o mundo dos homens e dos espíritos de ancestrais. Havia a prática de uma variedade de ritos, composto de bebidas e pós, usando ingredientes pouco comuns, como penas de animais, garras, dentes, extratos de plantas, unhas, cabelos, secreções do corpo da pessoa sobre a qual se queria agir. Aqui temos uma história curiosa. Laura de Melo e Souza traz um exemplo bem interessante de uma africana que praticava esses ritos. Vamos ver aqui. Luzia Pinta era uma angolana liberta que foi denunciada à Inquisição em 1740 por realizar ritos elaborados em frente a um altar e ao som de tambores e símbolos, nos quais se ouvia ventos que lhe entravam pela cabeça e aconselhavam os que a procuravam. Os ritos que praticava, conforme consta no seu processo, tinham nítidas feições centro-africanas, mas nos interrogatórios pelos quais passou, alguns depois de intensas sessões de tortura, apareceram alguns elementos católicos. Luzia atribuía seus poderes aos santos católicos, à Virgem Maria e a Deus, e não a forças diabólicas como os inquisitores queriam ouvir. Esses rituais eram bem parecidos com os que os missionários viram em Angola. No Brasil, eram chamados de calundus. Tinha também as bolsas de mandingas, originárias do antigo reino do Mali. As bolsas de mandingas eram pequenos sacos de pano usados junto ao corpo, pendurados no pescoço ou na cintura. Tá? Nesses sacos tinham uma variedade de ingredientes, mas principalmente papéis com orações católicas ou muçulmanas. Essa prática se espalhou. Acredita-se, a partir da região dos Mandes ou Mandingas, antigos súditos do Reino do Mali, na Alta Guiné, onde o islamismo se misturou às religiões tradicionais. Foram usadas na África, em Portugal e no Brasil. Atribuía-se a ela o mesmo poder dos talismãs e amuletos existentes nas mais variadas culturas e épocas. Outras práticas e crenças mágico-religiosas de matriz africana importante que prosperou no Brasil foram os candomblés. O termo é da língua banto, mas no Brasil se refere a cultos religiosos de origem iorubá e daomeana. No candomblé, as principais entidades são os orixás e voduns. Os orixás, quando a influência iorubá é maior, e voduns, quando o destaque é da influência daomeana. São entidades antepassadas e heróis divinizados, fundadores de linhagens, reinos e cidades-estado, ou seja, da hierarquia social e política, e também aqueles que orientam toda a ação dos homens na Terra. No século XVII, essas cerimônias eram chamadas de calundus. No século XIX, passaram a ser conhecidas como candomblé e seus líderes foram chamados de pais e mães de santo. Está aí uma influência católica, né? A religião foi a principal maneira de lidar com os embates e conflitos, com as adversidades da vida diária, e foi importante na construção de comunidades negras africanas. No Brasil escravista, era uma forma de reforçar a identidade. Vamos ver aqui. Nós temos aqui os principais orixás dos candomblés. Temos Oxalá, que é a divindade da criação dos seres humanos, Xangô, que é a divindade dos raios, relâmpagos e trovões, Ogum, que é a divindade do ferro e dos ferreiros, é o deus da guerra, né? Oxóssi, que é a divindade das florestas e da caça, Omolu, Obaloiê, que é a divindade da varíola e das doenças contagiosas, Oxumaré, que é a divindade das chuvas e do arco-íris, e Exu, que é o mensageiro, guardião dos templos, das casas e das pessoas, e Iemanjá, que é a divindade das águas salgadas. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Obrigada a todos e a todas.